Você está ouvindo o audiobook de Revista Espírita de 1858, de Allan Kardec. Agora, você vai ouvir o capítulo 36. Abril. O Círculo de Abred. Da Abri. XV, 3 coisas necessárias no Círculo de Abred. O menor grau possível de toda a vida, e daí o seu começo. A matéria de todas as coisas, e daí o crescimento progressivo, que só se realiza no estado de carência. A formação de todas as coisas da morte, e daí a debilidade das existências. XV, 3 coisas das quais todo ser vivo participa necessariamente, pela justiça de Deus. O socorro de Deus em Abred, porque sem isso ninguém poderia conhecer coisa alguma. O privilégio de participar do amor de Deus. E o acordo com Deus, que é justo e misericordioso, quanto à realização pelo seu poder. XV, 3 causas da necessidade do círculo de Abred. O desenvolvimento da substância material de todo ser animado. O desenvolvimento do conhecimento de todas as coisas. E o desenvolvimento da força moral para superar todo o contrário e Citra'u, o mau espírito, e para libertar-se de Drug, o mal. Sem essa transição por cada estado de vida, não poderia haver nele a realização de nenhum ser. 18º, 3 calamidades primitivas de Abred. A necessidade, a ausência de memória e a morte. X e X, 3 condições necessárias para chegar à plenitude da ciência. Transmigrar em Abred. Transmigrar em Guifid e recordar-se de todas as coisas passadas, até em Anaum FN. XX, 3 coisas indispensáveis no círculo de Abred. A transgressão da lei, pois não pode ser de outro modo. O resgate pela morte ante Drug e Citra'u. O desenvolvimento da vida e do bem pelo afastamento de Drug no resgate da morte, e isto pelo amor de Deus, que abrange todas as coisas. XXI, 3 meios eficazes de Deus em Abred para dominar Drug e Citra'u, e para superar a sua posição, em relação ao círculo Guifid. A necessidade, a perda da memória e a morte. XXI, 3 coisas são primitivamente contemporâneas. O homem, a liberdade e a luz. 23º, 3 coisas necessárias à vitória do homem sobre o mal. A firmeza contra a dor, a mudança e a liberdade de escolha. Com o poder que tem o homem de escolher, não é possível ter a certeza prévia de para onde irá. Exexive, 3 alternativas oferecidas ao homem. Abred e Guifid. Necessidade e liberdade. Mal e bem. Com o todo em equilíbrio, o homem pode à vontade, ligar-se a um ou ao outro. XXV, por 3 coisas cai o homem na necessidade de Abred. Pela ausência de esforços para o conhecimento. Pelo não apego ao bem, e pelo apego ao mal. Em consequência destas coisas, desce em Abred até o seu análogo e recomeça o curso de sua transmigração. XXVI por 3 coisas, retorna o homem necessariamente a Abred, embora noutros sentidos esteja ligado ao que é bom. Pelo orgulho, cai até o Anaum FN. Pela falsidade, até o ponto do demérito equivalente. Pela crueldade, até o grau correspondente de animalidade. Daí transmigra novamente para a humanidade, como antes. XXVI, as 3 principais coisas a obter no estado de humanidade. A ciência, o amor e a força moral, no mais alto grau possível de desenvolvimento, antes que sobrevenha a morte. Isto não pode ser obtido anteriormente ao estado de humanidade, e não o pode ser senão pelo privilégio da liberdade e da escolha. Estas 3 coisas são chamadas as 3 vitórias. XXVI há 3 vitórias sobre Drug e Citra'u. A ciência, o amor e a força moral, porque o saber, o querer e o poder realizam o que quer que seja em sua conexão com as coisas. Estas 3 vitórias começam na condição de humanidade, e se desenvolvem eternamente. XXX 3 privilégios da condição do homem. O equilíbrio entre o bem e o mal,
e daí a faculdade de comparar. A liberdade na escolha, e daí o julgamento e a preferência. O desenvolvimento da força moral em consequência do julgamento, e daí a preferência. Estas três coisas são necessárias à realização do que quer que seja. Assim, em resumo, o início dos seres no seio do universo dá-se no mais baixo ponto da escala da vida. Se não é levar muito longe as consequências da declaração contida na 27ª tríade, pode-se conjecturar que na doutrina druídica, esse ponto inicial estava supostamente no abismo confuso e misterioso da animalidade. Daí resulta consequentemente, desde a própria origem da história da alma, a necessidade lógica do progresso, pois os seres não são por Deus destinados a ficar em condição tão baixa e tão obscura. Contudo, nos estágios inferiores do universo, esse progresso não se desenrola segundo uma linha contínua. Essa longa vida, nascendo tão baixo para elevar-se tanto, quebra-se em segmentos, solidários na base de sua sucessão, mas cuja misteriosa solidariedade, graças à falta de memória, escapa, pelo menos por algum tempo, à consciência do indivíduo. São essas interrupções periódicas no secular curso da vida, que constituem aquilo a que chamamos morte, de maneira que a morte e o nascimento, que por uma consideração superficial, formam dois acontecimentos tão diversos, na realidade, não são mais que as duas faces do mesmo fenômeno. Uma voltada para o período que se acaba, a outra para o que se inicia. Por isso a morte, considerada em si mesma, não é uma calamidade verdadeira, mas um benefício de Deus. Rompendo os hábitos estreitíssimos que havíamos contraído com a nossa vida presente, ela nos transporta a novas condições, e dá lugar assim, a que nos elevemos mais livremente a novos progressos. Assim como a morte, a perda da memória que a acompanha não deve ser tomada senão como um benefício. É uma consequência do primeiro ponto, porque, se no curso desta longa vida, a alma conservasse claramente suas lembranças de um período a outro, a interrupção seria meramente acidental, e não haveria nem morte, propriamente dita, nem nascimento, pois que esses dois acontecimentos perderiam desde então, o caráter absoluto que os distingue e lhes dá força. Mesmo do ponto de vista dessa teologia, não é difícil perceber diretamente, no que respeita aos períodos passados, de que maneira a perda da memória poderia ser considerada um benefício, relativamente ao homem, na sua condição presente, porque se esses períodos passados, como a posição atual do homem num mundo de sofrimentos, constituem uma prova, infelizmente foram manchados de erros e de crimes, causa primeira das misérias e das expiações de hoje. Evidentemente é uma vantagem para a alma achar-se livre da visão de uma tão grande quantidade de faltas, e ao mesmo tempo, dos mais acabrunhadores remorsos que daí nasceriam. Como não a obriga a um arrependimento formal senão relativamente às culpas da vida atual, assim se compadecendo de sua fraqueza, Deus realmente lhe concede uma grande graça. Enfim, segundo esta mesma maneira de considerar o mistério da vida, as necessidades de toda a natureza a que somos aqui submetidos, e que desde o nosso nascimento, por um desígnio por assim dizer fatal, determinam a forma de nossa existência no presente período, constituem um último benefício, tão sensível quanto os dois outros. Em definitivo, são essas necessidades que dão à nossa vida o caráter que melhor convém às nossas expiações e às nossas provas, e consequentemente ao nosso desenvolvimento moral. São ainda essas mesmas necessidades, tanto de nossa organização física quanto das circunstâncias exteriores, em cujo meio somos colocados, que arrastando-nos forçosamente à morte, arrastam-nos por isso mesmo, à nossa suprema libertação. Em resumo, como dizem as tríades em sua enérgica concisão, nelas se acham reunidas as três calamidades primitivas e os três meios eficazes de Deus em Abrede. Entretanto, por meio de que conduta a alma realmente se eleva nesta vida e merece, após a morte, alcançar um estado superior de existência?
Ponto. A resposta dada pelo cristianismo a esta pergunta fundamental é de todos conhecida. É com a condição de destruir em si o egoísmo e o orgulho. De desenvolver no íntimo de sua substância as forças da humildade e da caridade, únicas eficazes e meritórias aos olhos de Deus. Bem-aventurados os mansos, diz o Evangelho. Bem-aventurados os humildes. A resposta do druidismo é bem diversa e contrasta claramente com esta última. Conforme suas lições, a alma eleva-se na escala das existências, com a condição de, pelo trabalho sobre si mesma, fortificar a própria personalidade. Esse resultado ela obtém naturalmente, pelo desenvolvimento da força de caráter, aliada ao desenvolvimento do saber. É o que exprime a 25ª tríade, que declara que a alma recai na necessidade de transmigrações, isto é, nas vidas confusas e mortais, não só por alimentar as paixões más, como pelo hábito do desleixo na realização das ações justas. Pela falta de firmeza no apego ao que é prescrito pela consciência. Em uma palavra, pela fraqueza de caráter. Além dessa falta de virtude moral, a alma é ainda retida em seu progresso para o céu, pela falta de aperfeiçoamento do espírito. A iluminação intelectual, necessária à plenitude da felicidade, não se opera simplesmente na alma feliz, por uma irradiação do alto absolutamente graciosa. Ela só se produz na vida celeste, se a própria alma soube fazer esforços desde esta vida, para adquiri-la. Assim, a tríade não fala apenas da ausência de saber, mas da falta de esforços para saber, o que, no fundo, como para a virtude precedente, é um preceito de atividade e de movimento. Realmente, nas tríades seguintes, a caridade é recomendada tanto quanto a ciência e a força moral. Mas aqui, ainda, naquilo que tange à natureza divina, é sensível à influência do cristianismo. É a ele, e não à forte mas dura religião de nossos antepassados, que pertence à pregação e à entronização no mundo da lei da caridade em Deus e no homem. Se esta lei brilha nas tríades, é por efeito de uma aliança com o Evangelho, ou melhor, de um feliz aperfeiçoamento da teologia dos druidas, pela ação da dos apóstolos, e não por uma tradição primitiva. Subtraiamos este raio divino, e teremos, em sua rude grandeza, a moral da Gália, moral que pôde produzir, na ordem do heroísmo e da ciência, poderosas personalidades, mas que não soube uni-las, nem entre si, nem com a multidão dos humildes 24.